Eu vou contar para vocês uma história. Eu era estudante de teologia e eu fui comportar numa cidade chamada Maués, interior do Amazonas. Esses 2 dias de barco, descendo o Rio Solimões e o Paraná da Eva. E vocês sabem, estudante tem um aviãozinho por cima e tinha o barco por baixo. E eu não sabia qual era o mais perigoso. Porque o aviãozinho, eu nem olhei o aviãozinho que ia, eu falei, acho melhor ir de barco mesmo. Porque barco é rio, a gente vê as margens, ainda dá para o cara nadar e chegar na margem. O avião, se cair lá de cima, não dá para escapar. Então, eu peguei o barquinho, armei minha rede e fui comportar. Quando eu cheguei lá, a cidade era muito pequena. Em 2 semanas eu fiz a cidade toda. E naquela época havia muitos engenheiros desbravando a selva. E havia muita gente que tinha muito dinheiro ganhando na cidade, mas não sabia em que gastar. Então a gente chegava como estudante comportor vendendo livro, era uma maravilha. Todo mundo comprava. E eu saí de porta em porta, de casa em casa, em todas as repartições. E eu vendi em todo lugar. Mas acontece que quando chegou assim na quinta-feira, eu terminei. E só tinha barco na segunda, para Manaus. E eu falei assim, bem, eu vou ter que ficar o fim de semana aqui, porque o barco só é na segunda. Eu passei o sábado com os irmãos lá, uma igrejinha bonitinha que tinha na frente do beiradão do rio. Você encostando no rio já via a igreja adventista, bem na frente do beiradão. A igreja católica aqui, a igreja adventista aqui. E eu sentei no beiradão naquele domingo de manhã, umas 8h30 da manhã, estava o sol brilhando. E eu fiquei pensando assim, onde é nessa cidade que eu ainda não dei uma oferta para vender livro? Eu bati em tudo quanto é porta. E quando eu estava pensando isso, o sino da igreja católica começou, bam, bam, bam. E me deu um estalo. Eu falei, o padre. E não vendi para o padre. Vendi para todo mundo na cidade, mas eu não vendi para o padre. Eu vou vender o padre. Fui para casa, me arrumei, peguei o meu prospecto, entrei. A missa estava começando. Então eu entrei rápido, procurei um sacristão, tinha um sacristão lá na frente, e falei, olha, eu sou um seminarista e eu precisava falar com o padre. Ele falou, você está estudando para ser padre? Eu falei, não, estou estudando para ser pastor, mas eu precisava falar com o padre, eu sou de São Paulo. Você arruma uma audiência para mim com o padre depois da missa? Ele falou, eu vou falar com o padre. Quando o padre entrar, eu vou entrar atrás dele, segurando a cruz, eu te dou um sinalzinho se está ok ou não. Eu falei, tá bom. Sentei no banco da missa lá, fiquei esperando. Quando o padre entrou para a missa, ele entrou atrás do padre, eu vendei um sorrisinho e fez assim, né? Falei, opa, o padre vai me receber. Eu assisti aquela missa. Quando acabou a missa, o padre saiu, daqui a pouco ele veio e falou, dá uns 15, 20 minutos aí para o padre trocar de roupa, ele vai te receber. Eu falei, tá bom. E assim foi. O padre era um italiano, falava um português assim, com um sotaque muito grande, já de idade, né? Finalmente eu entrei na casa paroquial, me sentei lá, fiquei esperando. Ele disse, olha, o padre vai receber você na biblioteca paroquial. Eu falei, biblioteca paroquial aqui em Maués, lá no meio da selva amazônica, o negócio aqui está evoluído. E aí quando eu entrei, meus queridos, eu entrei dentro de um salão assim, e havia uma biblioteca de livros, de fora a fora. Livros, livros, livros. Fiquei encantado. No meio do salão havia uma mesa, livros em cima da mesa. O padre parecia ser um grande estudioso, não é? E eu entrei, me apresentei, ele foi muito cortês comigo. Você é seminarista? Eu disse, olha, eu sou da igreja adventista. Ele deu uma risadinha assim, falou, da igreja adventista? Eu falei, exato. Ele falou, ok. Aí eu sou um estudante do Serviço Educacional lá em Saúde, e nós estamos aqui vendendo uma literatura, e eu estava vendendo 3 livros, era O Grande Conflito, O Lá Sem Sombras e Forças Misteriosas que Atuam na Mente Humana. E o Lá Sem Sombras é um lá adventista com outro nome. E ele foi ouvindo, quando eu terminei a oferta, ele falou assim, olha, desses 3 livros, o melhor de todos é esse conflito aqui. E eu falei, é verdade. Eu falei, pronto, vai comprar. Ele disse, sabe por que eu acho? Aí abriu a gaveta assim e tirou um conflito. Ele disse, porque eu estou estudando ele. E o conflito dele dava assim, sabe quando o livro está todo usado? Ele abriu e estava todo grifado. Eu disse, o que, padre? O senhor está estudando o grande conflito? Eu falei, estou. Essa escritura, Ellen White, ela é fantástica. Eu falei, bem, então vai comprar o outro. Eu pensei. Mas ele disse assim, olha filho,
Eu sei muito bem quem são os adventistas do sétimo dia. Eu tenho estudado muitos escritos de Ellen White. Me levou para o canto da biblioteca assim, abriu toda a coleção do Espírito de Profecia. Toda. Não tinha um livro faltando. Ainda saí contando para ver. Tudo. Ele falou assim, já li todos. Mas esse aqui, o conflito, é o que eu estou estudando, porque ele fala dos eventos finais. Eu falei, mas padre, então o senhor sabe da verdade do sábado? Ele falou, é o dia do Senhor. Eu falei, mas o sábado é o dia do Senhor? E por que o senhor então não guarda o sábado? Ele disse assim, eu guardo aqui na minha paróquia. Não compro, nem vendo, não faço nada. Sábado é um dia de comunhão entre meu Deus aqui. Eu falei, mas e por que o senhor não vai na igreja adventista? E por que o senhor não vira adventista? Ele falou assim, olha, a igreja adventista não está preparada para receber, não só eu, mas muitos padres que estão estudando a profecia. Eu falei, mas como assim? E ele me disse uma coisa que eu me arrepiei. Quando eu conto, eu ainda fico arrepiado. Faz muito tempo isso. Talvez o padre já até morreu. Mas eu vou dizer para vocês, ele disse para mim o seguinte, que algumas vezes, como ele era um estudioso das profecias da Bíblia e de Ellen White, ele foi convidado para ir em Itaici, na Conferência Nacional dos Bispos. E ele foi convidado e ele disse que de madrugada os bispos se reuniam, um grupo de bispos se reuniam para estudar o grande conflito e estudar as profecias. E ele disse, olha, há muitos bispos da Igreja Católica que sabem que a Igreja Adventista tem a verdade. Há muitos bispos da Igreja Católica estudando as profecias. E eles estão esperando a hora certa, quando Deus vai chamar, sai dela, povo meu. E eles vão sair e vão levar milhares de católicos com ele. E eu fiquei impressionado. E ele disse uma frase que era de Ellen White. Ele disse, olha, vocês adventistas têm recebido muita luz, mas vocês não têm andado nela. Eu queria enfiar a cabeça num buraco, mas não tinha buraco para enfiar a cabeça. Olha, quando eu dei a minha oferta e entrei para falar com o padre, era 11 da manhã, 11, 11 e meia. Eu saí de lá, era 5 e meia da tarde. Nós passamos a tarde conversando. Eu quando saí no beiradão do rio, ali, as estrelas estavam começando a sair, porque lá escurece 5 horas, meio cedo naquela época do ano. E eu fiquei pensando assim, vendo a brisa do rio. E eu disse, Espírito do Senhor está se movendo no planeta Terra. E nós não sabemos.